Olá, meus caros, meu nome é Deus, sejam bem-vindos a mais um Underdog Cruel Podcast. E ao meu lado está ele, Bernardo Perotti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estaremos falando sobre diversos tópicos diferentes. Mas antes, mas antes, Calma, calma, mas cara. antes, mas antes, Não, eu calma, vou calma, falar hoje. calma, calma. A gente vai Eu tô falar nervoso. sobre. Cara, eu tô nervoso porque hoje o tema é nervoso. Hoje é um tema, hoje é um Hoje tema é tenso, tretas. tá? Por algum motivo, toda a comunidade do powerlifting acordou no ano 2025 para brigar. Nós Para brigar, iremos. tá? Porque a gente tem condições de brigar. Sim. Todos temos condições de brigar. Então, por que não brigar Se com tem todo mundo? alguma coisa que por isso faz bem é brigar com ele mesmo. Como é que é? Brigar entre eles mesmo. Exatamente, Isso aí. exatamente. Pelo benefício de ninguém. Sabe aquele. Já viu aquele vídeo das guerras das formigas? Que tem tipo uma puta de uma guerra mundial entre as formigas que acontece há anos, entre várias espécies diferentes de formigas, só que, cara, tu não sabe o que tá acontecendo assim. Aqui, É, essa treta, ela existe. Powerlifter, assim, mesma coisa. Dentro do powerlifter, os powerlifters estão brigando entre eles, e suas diversas federações, mas, antes disso, os recados. se você gosta de conteúdos de Power, conteúdos relacionados ao Power em geral, acompanhe o nosso Instagram. Lá a gente está postando bastante coisa agora no dia 17. Do dia 15 ao dia 17, não é? O quê? O brasileiro. O brasileiro ele começa no dia 19, 19. vai até o dia 22. Totalmente erradas as datas. Do dia 19 ao dia 22 vai estar acontecendo o brasileiro de powerlifting, tá? Então lá a gente vai estar postando conteúdos relacionados a isso, tá? Sobre disputas que vão ter dentro da competição, sobre atletas específicos em geral, sobre recordes e tudo mais sobre o evento de powerlifting brasileiro, Estamos fazendo tudo que é possível diante das informações nas quais nós temos. que são Rasas. infelizmente limitadas. Já é no geral, e aqui ainda se torna mais rasa ainda, mas alguém precisa fazer esse elo, Garimpo. e a gente vai tentar aí fazer com que a informação ela surja mais fácil, então vamos trabalhar Vamos para isso. incentivar isso aí. Vamos ver o que rola aqui para frente. Também tá saindo bastante vídeo no nosso canal do YouTube, né? Sim. Inclusive teve dois assuntos que na verdade, já 6 podcasts, os dois vídeos já estarão postados. O primeiro é em relação a Agatha Sítio e a sua missão em busca das 63 quilos, Busca em de tudo. avacalhar, em busca de avacalhar o máximo de pessoas possível, destruir todos os sonhos de todo mundo. Se um dia você imaginou ter um recorde mundial, a Agatha Sítio pensou, não será nossa vida. Exatamente. E aí tem lá um pouco do resumo dos planos dela, futuro no geral. Também saiu um vídeo em relação ao Kidel e a treta com o Jonathan Garcia. Momento Treta News de Underdog Group. Momento que Jonathan Garcia deu uma alfinetada em Kidel, chamou de cagalhão. E não ficou. E aí ficou meio assim, né? Eu não falei nada. Eu não falei isso. Tu que entendeu Tu errado. entendeu errado, Tu eu que é não quis bobalhão. falar. Eu sou o cara gente fina. Mas já pra você é um homem pequeno falar disso aí. Mas eu não falei nada. Era um xingamento, eu não falei nada, não disse nada. Opa! Só que o Jonathan Garcia não está com um caminho garantido à Alemanha no Mundial de 2025. Existem alguns fortes nomes. E esse é o momento que eu estou esperando também é falar sobre o Nacional. As nominações, cara, já saiu as nominações. Eu Já não sei se sei. já são todas. Não sei se eles vão adicionar mais nomes das nominações Eu do. acho que não, porque eu acho que já fechou, né? Parece que talvez o Pete Space postou que ele tinha sido um dos últimos ali e que no último dia esses são os 8 que a gente vai ter. Que Então vai ser interessante. extremamente competitivo. Que informação interessante. Enfim, já temos as nominações do Nacional Americano, que é um baita evento. Vai ser um baita evento em várias categorias. Tem muitos atletas diversos em diversas categorias. Tem atletas novos. Tem um nome que, ó, aqui, ó. Aqui a gente falou assim, ó, muito tempo atrás. Kenan Lee está entrando para a IPF oficialmente na Vocês categoria pensaram 105. quem era aquele japonês ali Ah, da tier list? coreano, cara. Coreano. Que idiota. Asiático. Tá, o Chinês. coreano. O nome do cara nesse aqui é a Random Korean Dude. Ah, tá bom. Ele Pra é um gente não Lee. esquecer. Ele é um Lee. Enfim. Brian Lee. Ryan Lee de volta. Brian Lee. Falando em Lee, Brian Lee de Com um volta. E. Como? É um Lee com um E só. Um E Então, só. tá bom. Não é dois E. O retorno de David Wilson, que talvez não seja significativo em nenhuma medida competitiva de fato, Não, mas vai é ter um cara muita coisa interessante. engraçada. Tipo, se a gente vê ele, vai ter o retorno dele. Vai ter o Lane Norton, que vai estar ali na Open também, né? Porque mas provavelmente vai usar aquele número para Master. A gente vai ter o Marcílio também, e é o treinador do Bob, do Ashton, que vai ser engraçado só porque, cara, O que esse cara tá fazendo vai no aí? meio, vai no meio, vamos ver. Ah, ó. Tipo assim, não é nada competitivo, mas é legal de ver esse cara competindo no geral. Então vai ter muitos nomes bacanas. Vai ter categoria a 93 e a 83. Cara, Absurdo, a né? 66 também vai estar boa. Cara, a 66, 93 e 83 vão estar três categorias assim. Já Mas tem o Jack Reynolds no vai 93. ter o Jack Reynolds lá. Cara com 12 anos competindo no 93. Cara, Jack Reynolds.
Bernstein e Austin Nicolai. Que nomes aí. Cara, são três caras que mal têm 20 anos, mas olha, Estão ali. tão ali. Estão ali brincando. Nessa brincadeira ali, eu acho que o Austin Nicolai vai. Eu não me lembro de ter visto, mas na 120 mais americano tem quem? De nome mais relevante, só o Ray Williams. Não tem Tá. nada Não, muito é mais. isso que eu não lembrava se tinha o Ray Williams ou não. Não, tem o Ray Tá. E o Williams. Olivares vai? Olivares não. Não, Não, não. trabalho no Mundial. Vai que tem número de Sheffield, né? Não tem Ah, mais isso. mas ainda tem. Vai só daqui mais pra frente vai Ah, achei que começar. tinha parado de ter Não, isso aí. vai ter, mas é a curto prazo isso aí. Entendi, E entendi. seria bom também não ir nesse Mundial, né? Ah, vai no War Games, deixa o Ray Williams participar de Mundial. Pode ser. Deixa o paizinho. É, deixa naquelas, né? Tá, mas e se ele ficar em primeiro, ele vai? Ou só se ele bater o recorde, vai a Ele tem que moral? bater o total do Olivares. Ganha o. Vai que tem o melhor total. Bah, ô, isso aí é meio idiota. Claro que nem, cara. Claro que é, cara. Não, o total atual do ano, né? Foi o que o Olivares tem no Sheffield. O Ray Williams tem que fazer mais do que o Olivares tem no Sheffield. É óbvio, cara, não é nada absurdo. Tem que ir no nacional pra ir no mundial. Não, eu também acho, mas eu acho que não, vai ser organizado. 2027 será o ano que eu acho que as coisas estarão organizadas. Entendi. E esse também é um fator relevante para nossa pauta. Pega esse trecho, guarde na Guarde na cabeça, cabeça. porque isso é algo relevante para nossa pauta. Pauta essa que, cara, quase 10 minutos a gente não entrou nela, cara. Tá, meu. Então, sim, já demos nossos recados. O último recado é a questão nas planilhas de treinamento, caso tu precise, tu seja um iniciante. E se tiver atrás no serviço de consultoria, entre em contato também. Porque a gente E precisa de nós dinheiro. temos vagas. A gente Tem precisa, que financiar. além da filantropia que a gente faz em relação ao powerlifting, temos de dinheiro para Pra ser freelancer, é, pra ser freelancer a tem que ter luz. dinheiro. A luz se paga sozinha. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente precisa de luz. A gente precisa pagar a conta de luz. Então, Enfim, se não tá aqui a conta, senão já se, ia aqui a conta de luz. se você está em busca de um treinador, precisa de ajuda com seus treinos de uma maneira mais individualizada, entre em contato conosco para o nosso serviço de consultoria online e daremos seguimento na pauta de hoje, que é uma pauta aberta. Ele não soube definir exatamente o que exatamente é a pauta, mas é de uma indignação Cara, tamanha. o nome vai ser esse aqui, ó. Qual a maior federação do Brasil? Caralho, que chato. Já tem até o. Eu imaginei, vou ser bem sincero, né? Ah, Na minha cabeça a gente ia ser extremamente passivo-agressivo. Não parece a ideia do David. Então daria um segmento aí. como assim passivo-agressivo? É, a gente falaria das coisas assim de uma maneira aberta, né? Mas tá bom, se quer. Vamos ser total agressivo. Entendi. Agressivo, agressivo. Eu tava pensando em colocar assim, título aí, IPF versus IPC. Tá. Quem é maior? Mas eu Certo. pensei, bah, não quero botar nomes, eu acho, talvez assim. Não no título, pelo menos, tá ligado? Entendi. Mas. Porque, tá, basicamente isso aqui aconteceu, cara. Isso aqui aconteceu lá no, cara, no primeiro dia do ano. Mas, cara, os caras são muito desocupados. O primeiro dia do ano, né? Primeiro dia de 2025, primeiro de janeiro, aconteceu já o início de uma treta, né? Que basicamente foi a coisa mais patética. Não foi a coisa mais patética que eu já vi, porque a comunidade se supera, né? Hoje tem uma questão extremamente patética, né? Uma situação que o cara fez um supino lá com pesos falsos, que não era bem o que ele tinha colocado de carga, e meu Deus, rebuliço total, né? Chamaram para desafio, não sei o que, esse cara, deixa o guri, foda-se isso, ninguém se importa com isso aí, cara. Você vê que se importa tanto. Mas, enfim, né? Qual deve ser esse aí? Eles gostam de tretas. E no 1º de janeiro teve uma treta na qual teve o Monstercast, que é um podcast que, no geral, eles abordam mais sobre o bodybuilding, né? Eles falam sobre bodybuilding, mas eles dão bastante espaço ao powerlifting também. O que é ótimo para nós. Tem uma coisa que tem bastante o público do bodybuilding e que ainda assim fale sobre um pouco sobre o powerlifting. Pô, ele leva os caras do Power para lá, pô, o Coimbra já foi, né? Eu acho que o Bitelo já foi, enfim, o Dória, no geral, assim, esses caras assim que eles acabam conhecendo vai acabar indo para lá, o que é ótimo. E no meio disso tudo, eles estavam discutindo sobre o Bitelo, porque obviamente, o powerlifting no Brasil, as pessoas, o gancho de qualquer treta será Bitelo, né? Ele querendo ou não, ele sendo o cara mais pacífico ou não, a treta terá sempre será atrelada ao nome de Bitelo. E aí estava numa discussão de que, pô, por que que o Power, os caras conseguem patrocínio, né? Você vai dizer, pô, o Bitelo ali com a Gillette, não sei o que e tal. Cara, uma discussão nada a ver com a discussão que teve entre nós aqui, entre a nossa comunidade. E vocês estavam conversando, não sei o que, e o Bad Boy, que já foi um cara que competiu no powerlifting, né? Eu acho que o envolvimento atual dele com o Power é zero. Não sei se ele tem alguém que ele treina, alguma coisa. Eu acho que não tem absolutamente nada, porque ele, né, aquela coisa,
Porque todo mundo na antiga fazia os dois, né? Todo mundo na Sim. antiga era Power e Bodybuilding. Os dois faziam os dois. Todo mundo fazia os dois. E ele também não fazia os dois. Que Né? não significa absolutamente Não, nada. você não precisa de nada. Na época dele, eu acho que ele era bom. Acho que ele tem um recorde de agacha, uma coisa assim. Mas enfim. A questão é que dentro desse comentário, ele falou. E aí ele soltou uma pequena frase no meio da fala dele que não teve total, acho que não vi como nenhuma forma de tentar desmerecer nada. Ele falou: não, o PTL é bom, não sei o que, tem potencial, ele tem que evoluir bastante, né? Acho que o Dória trabalhou ele, mas agora atualmente está numa federação de segunda prateleira. Mas assim, ó, foram palavras que foram ditas em assim, ó, meio segundo que ecoou e gerou-se uma treta em cima dele. Mas, tipo assim, a gente tem que primeiro pensar assim, pô, o Monstercast, ele não é um podcast no qual destinado a powerlifting. Né? Os caras têm um conteúdo, tem um deles lá, que eu acho que é Ed o nome dele, que ele tem um conhecimento que o tio dele é importante no Power, assim, na antiga e tal. Ele tem uma breve conhecimento, coisa. O outro lá, o Superman, não tem muito interesse dele. E, cara, tinha que ver que o Bad Boy é um cara da antiga. Provavelmente, se o cara que você aí, powerlifter, que acompanha, que compete hoje, cara, provavelmente tu é leigo. Tu não acompanha as coisas. A maioria de quem treina, quem compete no powerlifting, não assiste Power no geral. Não acompanha o Power no geral. Pode saber muito da evolução dos treinos, sim, mas não acompanha o Power, o cenário geral. Então, eu não espero que o Bad Boy ele entenda o cenário como um todo. Entendeu? E ele não vai dar nenhum comentário agressivo falando assim, não, o que o Bad Boy falou, pá, tá falado, é uma opinião Na verdade, importante, é é uma opinião assim, ó, relevante. reparafraseando, a opinião particular dele é irrelevante nesse tópico em específico, porque ele não é uma autoridade no assunto. Sim, e não era nem o tema principal do assunto em si. Não foi nenhum, não vejo aquilo como uma forma de desmerecer, eu já pensei. E voltando um pouco nesse caso que a gente falou, e claro, é porque é engraçado, porque é a mesma situação, só que em escalas diferentes. Tá? Sobre a coisa que a gente tá falando sobre o negócio do supino, o cara faz os movimentos que não são válidos em competição. Cara, tu não vê como isso é irrelevante? Tu não vê como isso é totalmente irrelevante, então. E, cara, isso é uma coisa que a gente falou há muito tempo atrás, lá no início, tipo assim, cara, nem todo mundo quer competir. Nem todo mundo quer competir. E não. Assim, não é uma aprovação de força em termos competitivos, porque obviamente num cenário de competição a pessoa não teria as performances, né? Mas, talvez isso seja totalmente relevante para ela. A pessoa ela tem que mentir os pesos nos vídeos dela para gerar engajamento? Não, mas isso é muito mais um problema de honestidade em termos de gerar engajamento do que um problema do power. Tipo assim, é muito ridículo que. Ah, o cara feriu um mandamento do Power. Cara! Ele mentiu o Ele peso que mentiu. ele fez. Cara, essa. Como é que eu vou te explicar, meu? Parece um dogma interno de todo mundo que faz power e todo mundo tem que seguir isso aí, senão vai todo mundo te rechaçar. Cara, tu não vê que o cara não é do meio, Sim. que o cara não tem nada a ver, entendeu? Tipo, tu vai num jogo de futebol e tu vê um cara dando um carrinho num outro jeito que não pode. Não, porque na Champions não pode fazer isso. Cara, foda-se, cara, ele não tá na Champions. É uma coisa totalmente recreativa, entendeu? Sim, Não necessariamente recreativo, mas o parâmetro de competição, foda-se. sim. E ali é mais ou menos a mesma coisa. A opinião do indivíduo não importa. Porque tu vai tentar te defender de uma coisa que não tem que ter relevância, entendeu? E eu acho que o maior problema foi que claramente não teve nenhuma intenção de ofender diretamente a federação. É só uma coisa que ele jogou dentro de uma conjuntura de que alguém que, tipo assim, acompanha o esporte por cima é cansado. Não, a IPF é uma federação? É ou não é? Essa é a questão que vamos falar ao longo desse podcast. No entanto, tipo assim, cara, é um consenso normal, entendeu? É um consenso normal, tipo, as pessoas vão ver e vamos falar que nem teve uma vez uma entrevista com um cara que ele era alemão, ele foi jogar nos Estados Unidos, e numa entrevista ele disse assim, tu acha que teu time lá, tu sabe falando pô do time nos Estados Unidos, vai disputar a Copa do Mundo? Aí o cara ficou meio assim, mas não, é o país que disputa a Copa do Mundo, não é? Não são times, né? Mas, tipo assim, óbvio, né, cara? O cara não conhece o esporte, pensa, a Copa do Mundo é do caralho, é a Copa do Mundo que a gente quer ir, todo mundo quer ir pra Copa do Mundo. Ah, mas é só país, não é clubes. O cara não sabe, entendeu? Então acaba caindo na mesma situação. Só que eu acho que o problema de tudo isso foi que teve esse vídeo, aí teve um cara que reagiu fazendo um vídeo por cima daquilo, e obviamente que também deve ser um cara que não. É um cara que faz vídeo de notícia, assim, de fisiculturismo, eu não sei, acho que é Igor o nome dele, não tenho noção porque não é do meu coisa, no meu nicho no qual eu consumo conteúdo, né?
E ele fez um comentário, tipo assim, tudo que o cara falava, ele meio que dava uma explicação por cima. Só que, óbvio, tipo, uma explicação rasa de alguém que tem um conhecimento raso perante o esporte. E aí, pá, rebuliço total, né? Aí a federação tem a GPC, acho que deve ter um tipo de apoio, assim, trabalha em conjunto com o Monstrinho, acho que é Monstrinho o nome. Pô, esse vídeo é um comentário de um comentário de um vídeo, né? É, cara, parece que. Uau, o bagulho Vai, ficou assim, umas ó. camadas. Umas camadas. É um comentário de um vídeo. E aí o cara faz um rebuliço do caralho, fica falando que, pô, os caras ficam falando que é moda GPC, não sei o quê, e aí começou a atacar a índole das pessoas da IPF, falando porque na IPF tem muito pau no cu, e aí começou a história de doping, não sei o que e tal. Tá, mas o que isso tem a ver com a declaração? Aí no meio disso tudo, depois ele fez uma live com o presidente do GPC que, bah, se fez de maior, assim, bah, vítima, né? Não, porque a gente é atacado, e a gente tem que se defender, a gente tem que lutar, a gente só quer fazer o nosso trabalho honesto e humilde. E blá, blá. Ah, ô, meu, é um drama, assim, cara. Bah, é uma choradeira, meu. É uma choradeira que, tipo assim, cara, só uma frase dita ao ar, sem pensar, De sem. uma pessoa que não deveria de ter sido dada a devida importância E que que foi pode colocada, falar o né, que cara? quiser também. Só que, bah, cara, foi uma forçação de barra pra criar uma narrativa de que somos vítimas, não sei o quê. É óbvio, tem outro lá que ele trabalha, tá trabalhando com isso, tá querendo ganhar dinheiro com isso, e ele vai atacar, ele vai criar o caos a partir daquilo lá, porque esse que é o ruim, entendeu? Tipo assim, tu cria alguma coisa na qual tu tem claramente a defesa de uma bandeira, que é, no caso dele, a GPC. E aí tu força uma coisa, entendeu? Cara, só. Tipo assim, tá, eu entendo, pra ele é bom, é mídia, tá forçando a narrativa dele, mas pá, é meio patético quando tu tem uma Quando visão não é geral. convincente a narrativa, fica feio. É, quando tem uma visão geral é meio patética. Aí tô vendo os comentários. Cara, olha só que patético é. O comentário, tá, o comentário do Bad Boy surgiu, uma pequena frase que ele disse que GPC, segunda prateleira, dentro de um assunto no qual não tinha nada a ver com federações, mas sim com patrocínio do Bitelo em relação à Gillette, Burger King, e porque os bodybuilders não são patrocinados. E nos comentários começaram a discussão entre a Barra do Terra. E os Meu, caras começaram a distribuir é ofensas no bizarro, bagulho. né, cara? Porra, meu. Como é bizarro, porque assim, ó, tu tem um vídeo que o cara fala uma coisa, e em cima desse vídeo um cara faz um react, aí em cima um outro faz um comentário indignado com o react e com um comentário, e nos comentários desse vídeo tu tem brigas internas, tá? De aspectos específicos de cada uma das federações, e dentro dessa briga generalizada, tu vai ter uma discussão em específico. Cara, por que isso, cara? Por que isso, cara? Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Não tem uma explicação, cara. Não tem uma lógica pra isso. Parece que quando tu deixa o cachorro em casa e tu vai sair, quando tu volta é uma bagunça assim em casa. Cara, o que aconteceu aqui, O que cara? Por aconteceu que aqui, vocês estão cara? brigando? Que houve? Que bagunça é essa? Por que tá tudo destruído? Mas enfim, cara, no geral foi isso. Essa que é a grande treta. Então, pô, parece mais simplesmente um capítulo do grande besterol polliftiano, né? Uma coisa que não tem menor importância, que não tem nenhum fundamento, e nos quais as discussões também não gerem nada, que não vai acontecer em nada, do nada, do nada. Porém, Isso nos todavia, traz diversos debates específicos, né? E agora, com um pouco mais de estrutura, vamos tentar responder a pergunta inicial, que talvez não tenha uma resposta de fato. Qual a melhor federação de powerlifting? É muito. E o que faz uma boa federação? Vamos, vamos, vamos desestruturar esse assunto. O que faz uma boa federação? eu acho que essa Qual é história. a função de uma federação? Cara, eu acho que essa discussão, assim, sobre uma federação. Porque houve muitas críticas, né? Os caras da GPC criticando o cara da IPF, os caras da IPF criticando o cara do GPC, onde os dois lados, em sua grande maioria, têm razão nas críticas, porém isso não faz com que a sua própria federação não tenha erros. Porque o outro lado apontou e realmente é uma verdade, o outro lado apontou e também realmente é uma verdade, entendeu? Existem diversas falhas nas federações em geral, porque o powerlifting é um esporte que ele tá, é que nem a gente falou em relação ao chefe, de calendário, como é que vai ser as classificações, ele tá se desenrolando a maneira como ele vai crescendo, entendeu? E eu acho que essa briga de federações, essa definição do que é uma maior ou menor federação, é algo muito mais histórico. Acho que isso tem muito mais a ver com relação ao comportamento de como a comunidade tem no geral e como isso afeta o desenvolvimento dela. Porque, assim, pô, as duas federações, a gente pode usar argumentos, entendeu? Tipo, a EPF é a maior.
É a mais antiga e é a maior, é onde tem o maior reconhecimento internacional. A GPC, dentro do Brasil, é uma federação que tem muitos eventos. E por ela ter muitos eventos, a IPF tem poucos eventos, logo ela vai atingir mais pessoas. Problemas estruturais, as duas têm. Problemas que tu pode discutir em relação à política, as duas têm. Existem argumentos em relação às duas. Mas, cara, eu acho que. Como é que eu posso falar, cara? Eu acho que isso está muito mais na estrutura. Acho que isso muito está muito na forma como a gente lida com os problemas que cada federação apresenta. Porque tem aquela situação do powerlifting, tipo assim, pô, ele tá disputando uma federação, aquela federação apresenta alguma coisa que ele não gosta, aí o que o cara faz? Vou criar minha federação. Você vou criar uma federação. Eu não concordo com Eu não isso. concordo com isso, vou criar minha federação. Aí Não um, concordo com um isso. bolo de pessoas daquela federação, aí vai ter alguém daquela federação que vai olhar a federação do cara. Eu não concordo com isso, o que que eu vou fazer? Vou criar minha federação. E assim fica um loop de criação de federações, de federações, de E federações, ramificações. o que é péssimo para o esporte. E é pior ainda para o atleta. Para o esporte em geral, por que que eu acho que isso é péssimo? Porque se perde o que que é o powerlifting. O que que é o powerlifting? O powerlifting é o que é disputado na IPF, é a formatação na qual das regras da IPF. O powerlifting é o que é da NJPC, qual é o powerlifting que é da SPL, da WRBF, da IPL, qualquer outra federação. Eu não acho que o maior problema como é que eu vou dizer, dessas ramificações de federação e repartição justamente do público em geral, para com várias federações diferentes, seja necessariamente o maior dos problemas. Eu acho que o problema vem justamente do que já se parte de princípio, a repartição. Porque se nem todo mundo está em uma federação, se estão em duas federações, tá, então a gente tem duas federações com a metade do tamanho que elas poderiam ser. Sim, E isso se vai sucessivamente. E um dos aspectos de uma federação, na verdade, como é que eu vou dizer? O papel mais importante e fundamental de uma federação é a organização de bons eventos. E se a gente for analisar isso tanto pelo viés da GPC quanto do viés da IPF, a gente no Brasil não tem eventos muito bons. sim, Dificilmente a gente tem eventos muito bons. Tá? Talvez o brasileiro da IPF seja muito bom. A gente sabe por análise externa, não por participação nossa, que por uma questão de volume de pessoas, e não sei se por um acesso maior, o brasileiro da IPE, da GPC, é muito cheio. É muito cheio. E um dos motivos pelo qual isso acontece é provavelmente por uma questão financeira de estrutura. Porque se tivesse um budget maior, obviamente, poderia se repartir mais dias e os atletas sairiam menos fadigados da competição. Então, para mim, o problema maior é. Como é que eu vou explicar, cara? Não que isso tenha que ser forçado, na verdade, isso tinha que funcionar de uma maneira mais orgânica. Mas é a descentralização dos recursos, tá? Em prol de valores específicos que a- quem está no comando de uma federação específica tenha como particular. Que é justamente essa questão de repartição. sim. É, as federações. É muito difícil quando tu pensa no powerlifting, como tu vai criar, como tu vai lidar com a federação, porque é uma peça muito grande para zero recompensa, entendeu? É muito problema, é muita coisa que tu tem que resolver e tu não vai ter, não ganhar nada com isso. Isso vai te tomar muito tempo. Só que isso não toma tempo apenas da organização, como toma tempo também dos atletas. Os atletas, eles não trabalham com aquilo, eles não ganham dinheiro com Power no geral. Sim. São muito poucos atletas que ganham dinheiro do Power no geral. Pô, a Karina falou que no primeiro Sheffield dela, ela é uma médica. Ela é médica. E ela tava lá no hospital dela, lá, e o supervisor dela falou, tu não vai disputar aquele campeonato? Eu disse, não sei, né, tem os plantões, tudo pra fazer aqui. Eu disse, não, é uma coisa única na tua vida, vai. Mas tipo assim, cara, é a Carolina, é a maior 7-6 da história do IPF. E pra ela aí tem que ter uma logística. O Kidjel, a vida dele, ele trabalha o dia inteiro, ele vai lá, tal, dá o tempo à família dele, atenção, tal, janta, e depois da janta ele vai treinar. Ele não vive disso aí. Ninguém vive disso aí. Então é muito complexo também tu conseguir alinhar as duas coisas. Mas de fato, tipo assim, eu acho que quando se cria muitas federações, a gente também tem um problema que o poder de influência do atleta ele diminui muito. Porque, tipo assim, se eu tenho um problema, eu tenho que arrumar aquele problema, eu tenho que consertar aquele problema, eu preciso dar um jeito naquele problema. Quando eu fujo daquele problema e crio o meu mundo, eu não tô consertando o problema, eu tô fazendo as coisas. Estamos criando ditadores em diversos cantos, entendeu? Hum. Quando não deveria ser assim, deveria, pô, isso aqui é um problema. Então os atletas vão se juntar e falar, cara, isso aqui é um problema, isso que tem que ser arrumado. E a federação ela tinha que ter a visão de que
os atletas são mais importantes, cara. Os atletas são as coisas mais importantes dentro de evento. Os atletas eles têm que ser valorizados. Quando tu tem uma federação, a palavra eu, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, o que vocês não fazem, o que eu faço, não importa, cara. O eu não é importante. Todo o trabalho que a gente começar a fazer aqui em São Paulo, no Brasil, ele não é um trabalho para quem tá agora competindo. Ele é um trabalho para daqui a 10 anos, cara. É um trabalho que talvez nem o Sub-Júnior, ou o Team 1, que no caso é de PC, talvez ele não colha, cara. Talvez vai colher uma criança daqui a, se ela se interessar, se o Power crescer e for alguma coisa atrativa, e aí sim ela vai ter um mundo bom, um powerlift melhor para competir e se evoluir. Não é uma coisa para agora, entendeu? Então as federações têm muito esse problema de ter essa coisa do eu. O... Não, vai falar só. Não, pode falar. Não, eu acho que esse é um grande problema. A questão do eu. Sim, achar que as competições têm um papel retroalimentativo para a federação em si, e não um meio de ascensão para os atletas em algum cunho específico. Sim, Porque, assim, tudo bem, se a gente for pegar outros esportes em comparação, as competições elas são grandes, mas o foco principal são os atletas que estão competindo nelas. As próprias Olimpíadas, tá, a Olimpíada é um evento grande, só que tu torce para os atletas ou para as equipes. sim, O futebol é mais ou menos a mesma coisa, a gente tem competições grandes, só que o foco do negócio são os atletas, os jogadores de futebol ou os times específicos, os clubes, sim. e não a federação ou a competição em si. E as coisas elas têm que ter essa direcionalidade, que é justamente, tudo bem, as federações elas têm que se defender para ver se elas estão, no caso, fazendo as coisas da melhor maneira possível. Mas elas têm que ter a direcionalidade de ver que o evento ele tem que ser bom para o atleta, que é para isso, que para que isso seja, como é que eu vou dizer, positivo para aquela pessoa, os atletas como um todo, né, no Sim. caso. Tem que, cara, é que nem a SPD fez com o Sheffield, entendeu? Os caras falam que eles nunca imaginaram que eles iam ter um tratamento assim. É óbvio que tu não vai fazer isso no estadual, é complicado, tu vai fazer isso talvez no campeonato nacional agora, nesse instante. Mas precisa ter uma valorização em cima dos atletas. Não pode esperar que o cara que trabalha, pô, que tem 1 zilhão de problemas, que tem 1 milhão de coisas para resolver na vida dele, que ele consiga. Cara, o cara já abdica tempo de vida dele, tempo de trabalho, tempo da família dele para ele treinar, para ele fazer, ele se desdobra para conseguir dinheiro para viajar, para fazer as competições. E aí tu exige que esse atleta ele dê mais tempo ainda da sua vida. Ah, porque tu precisa fazer teu nome, porque tu precisa crescer. Cara, mas talvez tu devesse dar palco pra isso. E isso nenhuma federação faz. Isso a IPF também não faz. Ou seja, você não faz. Entendeu? Quem é que começou a fazer isso? É a SBD com o Sheffield. É fazendo vídeo contando a história. É o trabalho do Ryan no King of the Lifts, que é pegar, fazer entrevista com os caras, mostrar um pouco mais a origem de cada um, tentar trazer debate, discussões com nomes importantes dentro do Power. Ah, quais são as expectativas? Pô, chama lá o Nick Mendes, chama o Gavin, chama o Panache, vamos conversar sobre o Power no ano que vem. Entendeu? É esse trabalho de fomentação que todo mundo tem que fazer. Não pode simplesmente delegar os atletas de forma específica. Só que é aquela coisa, ele tem que ser um trabalho em conjunto. Quando tu faz um trabalho em conjunto que provavelmente tu não tem que gerar, não tem que ganhar nada com isso, no sentido que, tipo assim, tu não vai ver talvez o trabalho ser construído para ti, o eu não cabe, entendeu? O eu não cabe, tem que ser um trabalho em conjunto. E aí quando tu fica nessa aí, pô, já gera problema aqui, vou para outra federação, vou criar minha federação, aí tem 1 milhão de federação. E é o que eu quis falar em relação às diferenças de regras, é porque aí o esporte se perde. O que é powerlift? O powerlift, como que o powerlift no geral ele é competir, ele é com as regras dele em si. Tem federação que é de um jeito, tem federação de outro jeito. Aí tem federação que, pô, preciso de mais dinheiro, o que eu vou fazer? Ah, não, então a gente não vai ser mais uma federação de powerlift, vai ser uma federação de esporte de força. Ah, então a gente traz aqui queda de braço, a gente traz split, O cara, meu. mas é que descaracteriza, entendeu? O que é o Sim, eu esporte. entendi. E aí, tipo, todo o foco que tu poderia ter naquilo, tu começa a trazer outras coisas. Ah, daqui a pouquinho, vamos pegar aqui o Strongman também. Porque as pessoas gostam de Strongman, as pessoas gostam de ver. Mas aí tu tá mamando em outra coisa, e o que tu quer fortalecer acaba não se fortalecendo de rebote, entendeu? Sim. Tu vai ficar enganchado naquilo, mas ainda vai continuar sendo uma coisa pouco relevante. Quando na verdade tu deveria tentar de uma forma de fazer com que aquilo, que o powerlift no geral, ele se aperfeiçoe. Então, tu precisa ter problemas, então a gente precisa pegar e discutir sobre esses problemas. E ter mais federações não é a resposta.
ter mais federações justamente o que atrapalha as coisas. Sim. Então, eu acho que, no geral, é isso. Ter mais federações perde muito do que é o esporte, as pessoas, os atletas acabam perdendo muito poder, e quem entra no esporte com uma maneira apenas de ganhar dinheiro, ganha o dele. Vai sugar todo mundo. E vai ganhar o dele, vai tirar o dele. Sem Quanto, necessariamente fazer um bem pro e esporte. quanto imperar o eu, não é legal. Não é legal. Isso vale para as duas federações. A gente tem que, no caso aqui do Brasil, pô, o presidente da GPC é um cara que se expressa com bastante frequência. Na maioria das vezes, de forma inadequada. Não há com a postura da qual um presidente de federação deveria se comportar. Não entra numa briga na internet com o presidente de uma federação. A IPF a gente não vai fazendo isso. Mas também a gente sabe que existem muitas coisas veladas dentro da política da IPF. E as críticas elas não surgem do nada. Sim. As críticas não são do nada. Entendeu? Não é gratuito. Não, é gratuito. E também tem a questão que a gente também falou, até uma vez que a gente estava conversando entre nós, que, pô, como é que vai ser a evolução do esporte? Que às vezes, assim, a IPF tem aquele pensamento arcaico de esporte olímpico, né? Só que, assim, cara, o Power não vai ser olímpico, entendeu? Ah, o Power entrar numa Olimpíada, assim, olha, é um É sonho muito difícil. impossível, entendeu? Ah, tu pode fazer alguma coisa pra trabalhar agora, como o Sheffield. Os caras falaram, pô, tava vendo. Não lembro quem que eu ouvi falar, pô, o Sheffield. Parecia, acho que foi o Russ que falou assim, ah, parecia que eu tava na NBA, cara. Parecia que eu tava na NFL, parecia que eu tava vendo um evento grande, Por isso que entendeu? eu era um asta. Então, pô, os caras estavam gritando o nome dele quando ele ia pro agachamento, entendeu? Então, pô, talvez esse sistema de evento americano, onde a NFL e a NBA tem toda a questão do esporte em si, mas tem uma coisa mais de evento, assim, algo com fórmulas diferentes para se tornar mais atrativo, é algo relevante. E tu precisa contar as histórias dos atletas, cara. Tu precisa criar narrativas, tu precisa fazer isso. Ah, isso cabe ao atleta trabalhar melhor o seu marketing pessoal? Obviamente. Tu falar que tu fez 300 quilos de agachamento na Smart Fit, pouco me interessa. Tu falar que tu fez não sei o que com supino, pouco me interessa. Tu falar que tu fez 300 de terra 10 vezes a semana, pouco me interessa. O que que é? Olha os vídeos que eu fiz em Sheffield. Cara, todo mundo tem uma história muito do caralho. Alguma coisa, alguma narrativa tu pode criar a partir da história de qualquer pessoa. Só que tu precisa minimamente contar a tua história. Não é que os feitos específicos, objetivos não importem, mas é que Precisa humanizar isso, não é só número. exatamente, isso a gente já tem aos montes. Que não, isso a gente já tem aos montes. Não que a gente tenha os montes exímios, como é que eu vou dizer, fenômenos genéticos, mas é que isso é genérico. A gente não quer saber disso. A gente quer saber quem é que tá por trás da barra. Pra nós que é do Power, a gente acaba tendo essa coisa meio de perder noção do que é bom e o que não é bom, né? Porque, tipo assim, pai, tiver um cara postando um terra lá de 300, a gente olha lá onde que acompanha um pouco mais o esporte, cara, legal, cara, mas tem um cara de 16 anos com 59 quilos fazendo uma coisa. Com a metade do teu peso faz uma coisa, entendeu? Tipo, a gente perde um pouco a noção, entendeu? Do que é a coisa, mas, pô, é porque tu entregou apenas um número frio. E se tu me entrega apenas um número frio, eu trato ele como um número frio. Tu me dá uma informação e eu trato ela como uma informação. Um Sim. dado. Um dado como qualquer outro. Mas isso também é algo que parte das federações. As federações têm que dar condições para os atletas, as federações têm que trabalhar os eventos, têm que fazer coisas diferentes. Sim. Um bom exemplo, na verdade, se a gente for olhar de uma maneira mais aberta, assim, é a história do Bitelo, propriamente falando, né? Porque, assim, tudo bem, os vídeos de Sheffield a gente tem ali uma amostra de mais ou menos como é a história de cada pessoa, como é a trajetória dela, tudo mais, o que que ela pensou, o que que ela sentiu, quais foram os altos, quais foram os baixos da carreira dela e tudo mais. E com o Bitelo a gente tem mais ou menos só que numa escala maior, né? É. Porque a gente viu a evolução do cara. A gente consegue acompanhar a evolução do cara, a gente consegue ver de onde ele veio e o que que ele aspirava a ter. Então, realmente, eu acho que isso é um trabalho que o principal trabalho das federações é justamente trazer os atletas para essa coisa mais. Apresentar os atletas melhor. Isso tem que fazer que o cara que não tem condições, o cara trabalha, não sei o quê, tem, por federação, tem como responsabilidade pegar e, pá, olha só, vou mostrar esse cara aqui. Entendeu? Cara, esse cara não tem condições de estar fazendo um trabalho. Então, eu vou dar um jeito. O que que tu precisa pra fazer isso aí? Ah, talvez eu consiga ajudar com isso aqui, isso aqui. Mas porque o cara da federação ele também vai ter problemas dele que tem que resolver. Sim. Mas de qualquer forma, precisa ser trabalhado. O Bitel talvez seja um pouquinho exagerado, porque eu acho cansativo, entendeu? E também o marketing que. É que é aquela coisa, eu não vejo a Growth vendo o Powerlift como um fim. É só um meio para trabalhar Ah, não, a com pessoa do certeza. Bitel. Com certeza. Então, tipo assim, bato, eu acho muito legal que eles fazem, mas beleza, mas não vai durar. Tipo aquele Força Bruta que tem lá, que eles estão falando na Globo. É legal, mas não é Power aqui, entendeu?
Sim. Ah, tá mostrando os caras de ônibus foi esses dias e tá mostrando tá mostrando os caras, mas. Isso é um meio. Né, é que nem eu botar coisa de tapa na cara num evento de power. Vai chamar atenção? Vai! Mas não pro power, com tapa na cara. Ou não, ao contrário, tu pega o teu evento de tapa na cara e bota no evento de power. Tá tudo bem, só pra dar um chamariz a mais. É, Não mas necessariamente não. pra, como é que eu vou dizer, fomentar o teu esporte especificamente falando. Exatamente, é um problema, entendeu? Então, as coisas. Então, tipo assim, a Growth eu acho que Power Meio. Então, esperar muito do que tá acontecendo agora é talvez um pouco demais, entendeu? Mas aí também cabe quem tem patrocínio tentar fazer, reverter isso de uma forma que chama atenção pro Power. Mas não vai acontecer enquanto o pensamento do Power no geral for eu faço, eu mereço, eu. Não vai ser esse trabalho. A gente vê, pô, esses vídeos aí que fez relação ao chefe, tipo, não tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E todos os países estão trabalhando para crescer. Não tem nenhum. Tipo, acabou de morrer alguém agora. Tipo assim, não tem nenhum país que as coisas estejam assim sólidas. Nem nos Estados Unidos as coisas são sólidas assim. Tudo tá se encaminhando. Tudo está sendo trabalhado. Pô, a França é um exemplo. Pô, o Panache ali, tudo se juntaram, criaram uma marca e tentaram fazer alguma coisa. E o esporte na França está ganhando uma popularidade interessante. Né? Então, cabe esse trabalho em conjunto. E a gente precisa começar, a gente precisa iniciar. A gente precisa dar um pontapé e começar a trabalhar em relação a isso. Agora, tipo, tu começar dividindo as coisas, tudo. Ah, cara, isso aí é tão. É, porque justamente é aquilo. Se tu pega todo mundo e se divide em dois, são dois esforços pela metade. Né? Se fosse todo mundo em um ponto só, a coisa andaria de maneira mais rápida. Sim. A questão, isso é uma questão. Ah, agora é uma pergunta polêmica. Tu acha que necessariamente as federações elas são excludentes? Quando tu fala dessa maneira que a gente deveria de todo mundo se unir, né, para caminhar para um fim específico, tu acha que o pessoal da GPC tinha que ir para a IPF ou vice-versa? Não dá. Não dá. Como assim não dá, David? O que tu quer dizer com isso exatamente? É? O que tu quer dizer com isso exatamente? Drogas? Não, mas esse é um assunto que eu queria puxar também. Que é a relação à utilização de drogas. Entendeu? Uhum. Porque eu vi esse dia um cara comentando, tipo assim, que os caras estavam discutindo não sei o sobre doping, não sei o que, se ele é efetivo, se ele não é efetivo. E um cara comentou, tipo, isso aí é uma besteira, tu acha que os caras não usam, olha o tamanho do Russ, tu acha que ele não usa nada, não sei o que, tu acha que ele é limpo. Aí o cara falou assim, cara, não me interessa se aquela pessoa usa ou não. Eu quero uma federação que trabalhe para atrapalhar eles, entendeu? A existência do antidoping não é para não é a esperança de ter 100% de sucesso de que ninguém use drogas, mas sim tentar limitar ao máximo isso. Sim, Tem que tentar limitar ao máximo isso, entendeu? sim. E mesmo que não, mesmo que seja esse o caso, né? Mesmo que não seja um sistema 100% efetivo de filtragem, ele tem eficiência no que ele se promete a ter. Ele Cara, atrapalha o processo. quer dizer que todo mundo não é uma federação de naturais, é uma federação que existe exatamente doping, entendeu? A Federação de É uma Testados. federação de testados. No É bom exatamente, é português. testados e não testados, Sim. entendeu? É testado. Ah, usa, não usa? Cara, não sei, depende da índole do cara, depende né, se o cara quiser usar, conseguir mascarar, bom, que pena, né? Mas paciência, né? Não tem como ter um jogo perfeito. Mas a questão de utilização não de drogas, cara, talvez isso soe agressivo, mas é questão de valor, cara. É questão de valor, é questão básica de tudo, entendeu, cara? É questão de não tirar proveito de uma coisa externa. É desmerecer o esporte de usar drogas, entendeu? Desculpa assim, tipo assim, pô, tem muitas pessoas que eu gosto que utilizam, mas, tipo, cara, desmerece o princípio do esporte. Como assim? Que sentido? Tu diz de geral ou Cara, o tu disse esporte, tentar burlar o o doping? esporte, não, no geral. O esporte é feito para que o ser humano consiga o máximo de sua aptidão física, seja ela força, velocidade, que for direção ao esporte. Mas é aquilo do que o humano é possível, cara. Pra mim, a partir do Hum, momento que tu utiliza drogas, cara, tu foge de um viés filosófico da coisa, entendeu? eu não sei se eu concordo, cara. Eu acho Porque que nesse sim, cara. sentido a gente pode pegar outras coisas que também te dão uma capacidade de expressão física maior, que não são necessariamente naturais, são artificiais. Tá? Porque assim, se a gente for caracterizar, tá? Hum, Tá, o que exatamente foge das aptidões físicas naturais de um ser humano? Se for caracterizar, como tá? assim? Via de regra, isto aqui, tá?
tu for definir, tá? De uma maneira sistêmica, tudo que cair nesta minha, como é que eu vou dizer? Nessa minha definição aqui, se for definir, se for construir uma definição como um artigo externo de auxílio de performance. Como é que tu definiria, entendeu? Porque assim, se tu for falar, não, é o uso de hormônios. Tá, mas por que que o uso de hormônios especificamente te incomoda? Porque assim, não é como se o síntron fosse um artifício externo. Ah, mas é diferente, né? Não é diferente. Cara, é uma agulha entrando no teu corpo. Não interessa. Cara, é assim, cara. Não é. É um É uma artifício modificação externo. química, cara. É uma modificação química, Tá, ponto. então são modificações químicas. Ok. Qualquer modificação química, no sentido a nível hormonal, É. então música também não pode. Não, mas não é a mesma coisa, cara. Porra, cara, Cara, claro que é. não é a mesma coisa. Tá, Cara, então alterações fisiológicas. cara, é questão da humanidade como um todo que droga é algo errado, cara. E aí a gente vai entrar num tópico complicado. A gente vai entrar num tópico Não, complicado. por isso que eu falei, é uma coisa sensível, mas cara. Porque se, vamos pegar um caso, pô, a gente sabe, cara, a gente sabe. O cara vai começar a competir numa federação não testada, ele tem 15 anos, porra, do cara, esse cara imagina quanto ele meter uma durinha. Tu nunca ouviu isso na vida? Hum. Eu entendo tudo que você está falando. O que eu tô querendo dizer especificamente é a ideia de que por que é necessariamente errado a ideia de que se um indivíduo, tá, tem um interesse único e exclusivamente, tá, na expressão das suas capacidades físicas a nível suprafisiológico, isso é algo que necessariamente não pode acontecer. Porque foge do contato de pessoas normais em relação ao esporte. Tá, isso é um problema. Isso é um problema de fato. Tu falar que. E eu acho que isso é muito do porquê as Olimpíadas são uma coisa tão popular, né? Porque todos os esportes com doping em geral eles são mais populares, que é porque justamente dá um senso de, não sei explicar, um senso de humanidade maior. É, acho que pode ser uma boa maneira de falar. Mas tem toda a questão de essa imagem específica da coisa, tipo assim, isso aqui é mais normal. Porque, querendo ou não, tem essa questão, falou, o uso de esteroides anabolizantes é um tabu. Então, por conta de ser um tabu, quando a gente não tem esse tabu em acesso, ele acaba sendo mais acessível para o público normal. A questão é que tu tá falando sobre a questão de popularização em específico, tá, mas talvez, né, talvez nessas federações que têm como princípio ãh, justamente essa questão de tu trespassar o nível fisiológico comum da pessoa, a popularidade não seja necessariamente a meta, e sim a expressão de uma capacidade em termos absolutos específicos. Não, chama atenção, cara. Não chama mesmo. Isso é que nem tu Não, eu não tô vê. discordando de Isso ti. é que nem tu vê o MMA no início, cara. Os caras eram full droga. Esse cara era full droga, mano. E aí, quando começou a ter, quando o UFC se juntou ao ato, todo mundo falou assim: não, eu quero ver o cara no ápice do rendimento dele, eu não quero ver o cara. Ah, não, que usa nos drogas. Deixa o cara usar, eu quero ver o cara no ápice do rendimento dele. Só que se tu vê hoje os caras sem droga, sem droga, os caras testados, o esporte se tornou mais técnico, entendeu? Se tornou uma coisa mais complexa, até mesmo por conta da própria evolução do esporte em si. Mas eu acho um problema tu ter como limitador utilizar droga ou não, entendeu? Eu acho um problema, tipo assim, alguém que aspira a entrar no powerlift pensar, eu preciso começar a usar droga. Se eu penso levar isso de uma forma competitiva, eu preciso começar a usar droga. E essa pessoa talvez começar a usar droga e, opa, eu não sou feito pra isso. Mesmo com a droga. É, tu utilizou de algo que é prejudicial, como se. E é isso, tu tem todas as consequências e zero benefício. Tá, mas aí é um questionamento interessante. O teu problema é justamente com essa questão dos danos que a droga causa ao indivíduo. Não, o problema é muito mais filosófico. Tudo bem, mas e qual é o disparte filosófico em si? Isso tira todo o valor que é nos ensinado durante toda a nossa vida, cara. Durante tudo que tu vê em relação a vídeos de esporte, de pessoas conquistando as coisas, desenhos, qualquer coisa, cara. Todo o artifício que tu usa como uma forma de manobra para conseguir algum tipo de atalho, ele é visto de uma maneira errada. Isso não pode ser normalizado. Mas Eu não, não posso ver um cara agachando é que com um não é um cara com. atalho, né, cara? É justamente um boost, na verdade. Não é tipo assim, não, eu quero chegar lá. Porque a gente pode pegar alguns exemplos. A gente pode pegar, por exemplo, o John Hack como exemplo. Não é que ele pegou um atalho para um ponto específico. Não, é que ele entrou como é que eu vou dizer? Ele entrou em um ramo completamente diferente. Ele quer dinheiro. Não sei, cara. Ele quer É dinheiro. mais rentável?
Hã? Esse é mais Naquele momento rentável. era, né? Agora não mais. Agora não tem mais volta. Naquele momento era. Naquele momento o Powerful da FF não dava dinheiro, mas o CPL veio com o dinheiro e, ele, porra, interessante. A WPR teve os eventos, porra, interessante. Agora tu vê no nível competitivo, os eventos não testados são uma bagunça. Em questão de estrutura, tu vai ver um outro cara indo disputar em uma federação, em outro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, mas o mérito esportivo não existe. A escala, a jornada do campeão é inexistente. Entendi. Porque realmente esse é um problema, mas eu não vejo como isso é necessariamente correlacionado. Aliás, tem correlação, só não tem relação direta. Não, eu acho que é um acúmulo gigantesco de mini problemas que geram um grande problema. Hum, não sei se eu concordo contigo. Ah, meu, quando tem um cara de 15 anos agachando com 200 quilos e o primeiro pensamento é, pá, quando esse cara meter uma durinha vai ser do caralho. Pra mim isso é Não, extremamente tudo problemático, cara. bem. Isso é extremamente problemático. Eu entendo o problema do incentivo a coisa de maneira não pensada. Isso de fato é um Cara, pode problema. ser até pensado, cara, não me tira todo O brilho. a narrativa, o drama, as coisas. Não, vira uma coisa muito que parece, porque acaba se tornando um artifício que ele é muito mais parece que ele tem um valor muito mais do que ele realmente tem, entendeu? Como assim? Porque, porque ele se torna uma coisa mais valorosa, entendeu? Não tô falando que quem usa drogas, tô falando que os méritos deles são insignificantes, porque eles usam drogas. Não, os méritos deles são significantes, entendeu? São significantes, quer dizer. Só que parece que não, só fez isso por causa que usa droga. Não, não é por causa disso, cara. Não é por causa disso que ele só fez isso, não é só porque ele usa droga. Mas soa assim, entendeu? Gera esse pensamento. Ah, não, cara, fez só porque ele usa droga. Tá, mas tu acha que isso é. Mas assim, olhando desse viés, por que que isso é um problema no geral? Por que que a opinião alheia faz com que isso seja um problema? Não, é- Porque atrapalha no crescimento do esporte. É mais ou menos nesse fim de linha que não, quer chegar. mas é um ponto também. Não, mas é um ponto. Também atrapalha no pensamento do esporte. Ninguém quer gente drogada, cara. Ninguém quer, cara. No momento que tu não é testado, que tu abre margem pra drogas piores, entendeu? A gente conhece gente que vai em competição de não testada, não usa nada de hormônio, mas usa a porra do Potenar. Isso aí é. Cara, isso é gritante, meu. Isso é um puta de um problema, cara. Eu, E é um estimulante. É um estimulante. eu tô entendendo É um onde tu tá estimulante. querendo chegar, né, na Não, não há conversa. filtro. Não há filtro, entendeu? Se o cara quiser usar cocaína, ele vai usar. Não há filtro. É um problema, cara. Problema das Não federações existe, não existe atestadas. isso, pode, se não pode. Cara, não pode nada, tá? Não pode nada, não é esportivo. Aqui tem testes. Ah, se o cara usa e consegue camuflar, bom, cara. Que merda. Vamos tentar pegar esse cara um dia. De outro Aí jeito. está tentando. Mas pelo menos a gente está tentando deixar a coisa mais justa possível. Mais limpo possível dentro do que é o esporte. E esse pra mim é um problema. Não testado pra mim, esse é o maior problema. E não tem, cara, não. Eu entendi, é um problema de escala de abuso de artifícios exteriores. Dentro do que se Sim. tange, como é que fazer, o testado, a gente ainda tem uma limitação. Sim, e também, pô, Ah, eu cara, entendi. é criança, entrada no esporte, que nem eu falei, então, tudo que a gente fizer em relação ao Power agora, não é para agora, daqui a 10 anos. Então, tudo que a gente faz aqui agora é para daqui a 10 anos, com uma criança que tem 6 anos iniciar no esporte com 16. Eu não quero pensar numa criança com 6 anos entrando no esporte com 16, já pensando em usar droga. Sim, O é mínimo pensamento de que vou ter que utilizar uma droga. Porque se eu quero ser competitivo aqui, eu vou ter que utilizar droga. sim. Mas isso é um pensamento que se tem em geral, até em qualquer esporte competitivo, que é problemático, né? Que é a questão de que, ah, não, se tu quer entrar no ramo de elite, tu vai ter que estar disposto a fazer X coisas. Que é muito problemático para o desenvolvimento do esporte como um todo, né? Ah, não, mano, mas X indivíduo já caiu no doping e ele era muito bom na época que tinha doping. Ah, não, então todo mundo usa. Se tu quer chegar lá, tu vai ter que usar também. Fica meio difícil de. Tá, Mas quando é testado, pelo menos fica aquela coisa, né? Tipo, bah, o que tem um Fedorenko é um puta de um atleta, ele caiu no doping. Hum, Então, tipo assim, bah, realmente o cara passa acima da média, pá, se fosse uma coisa não testada, tem que usar. Agora não é. Ele era bom, mas ele caiu. sim, Parece que fica muito mais uma briga interna contigo de que, tipo, pô, eu preciso dar mais de mim, eu preciso dar um jeito de dar mais de mim, do que propriamente, tipo assim, bah, eu preciso usar um atalho. Eu preciso usar um refúgio, alguma coisa que faça eu estourar. sim. Não, cara, faz o teu.
Isso que Tá, não. Eu entendi a tua. tem uma sensível, hein? Tá, mas assim, tu acha que no geral, tá, a gente não deveria de ter um incentivo a federações não testadas? Tendo em conclusão nessa, todo esse viés específico. Cara, imagina que tu tem um atleta puta importante, tá? Um atleta que, tipo assim, tem um potencial do caralho. Imagina se fosse um hentai, só que, tu descobriu ele com 15 anos fazendo o que ele faz hoje. Uhum. Aí tu fala assim, esse cara tem um baita potencial, ele tem que entrar no esporte. Só que tu sabe que ele faz uma coisa do caralho, só que o nível alto mesmo é muito melhor e ele não vai alcançar sem droga. Cara, eu não gostaria de ser um treinador que tivesse que chegar pro cara assim, ó, meu, tá na hora de começar a usar os bagulhos. Pá, meu, eu ia me sentir péssimo com isso, cara. Cara, eu ia me sentir péssimo com isso. Eu ia me sentir péssimo. Ou eu ia me sentir péssimo, tipo assim, ou tu não precisa nem falar pro cara assim, tu estimular o cara a usar, tu mesmo assim, cara, tu até pode competir, mas tu não vai ganhar porque tu não usa droga. Tu acha que o powerlifting testado por natureza é problemático? Não vai, não tô. Entendi. Nunca vai pensar para agora. Talvez eu esteja completamente errado porque é um pensamento do momento. Uhum. Mas, cara, vendo assim, eu acho uma coisa que incomoda, particularmente, assim, enquanto ser humano. Ah, esse foi de 8 a 80 esse podcast aqui. É questão, né? Tá, agora voltamos. Tu quer falar sobre alguma coisa em específico? Não sei, não lembro onde tu vai voltar. Ah, Nesse sentido, tá? Tu acha que a GPC é uma federação de segunda categoria? segunda prateleira. Segunda prateleira. Isso. Que não mesmo. Falou que segunda categoria é muito mais ofensivo que segunda prateleira. Cara, é que tu tem que ver pra onde que aquilo vai te levar, entendeu? Todo mundo almeja o topo do esporte. É, isso é um problema que a gente sempre fala, na verdade. Eu não sei se a gente já chegou a falar aqui no podcast. O problema da GPC é muito mais uma questão de direcionalidade de competições do que propriamente qualquer outra. Tá? Porque muito da discussão de que se teve foi em questão. Como é que eu vou dizer? Esse cara, eu não sei o nome desse cara, Monstrolândia. Acho que é mais ou menos. Ah, agora é Mas, ô, Monstrolândia. meu, acho que, se eu não me engano, é alguma coisa muito tosca, tipo assim, papai monstro, um negócio assim, mas eu me recuso a Tá, falar isso aí, cara. Eu tá. me recuso a falar isso, um homem adulto de papai monstro, cara, pelo amor de Deus, Tá, cara. vamos lá. O Papai Monstro, tá? Ele Bosta. tava. Como é que é a situação mesmo? Ele foi rechaçado. E o pessoal da IPF Brasil comentou que, ah, não, mas a IPF ela é muito superior, né, à GPC a nível internacional. E a argumentação dele foi justamente essa, ah, não, mas eu não estou falando no nível internacional, estou falando no nível nacional. Não, porque a GPC a nível nacional, ela é tão boa quanto a IPF. A questão é a seguinte, mesmo que a GPC e a IPF estejam em pé de igualdade, não altera o fato de que a direção para onde se leva a GPC a nível nacional é uma direção muito menor do que a direção que a IPF te leva. O Bitela é da 140 quilos, né? Isso, Tá, se o Bitela conquistar tudo no Brasil, pra onde que ele vai? Mundial. Quem é que ele vai enfrentar no Mundial da GPC? eu não sei. Se o Bitela conquistar tudo na IPF, pra onde ele ir pra vaga mundial, quem é que ele vai enfrentar no Mundial? Esses adversários. Esse é o problema, entendeu? Sim. E eu não acho que seja, assim, obviamente, a gente não tem muito conhecimento dos atletas específicos da GPC. Tu pode ver o histórico de eventos, não é E relevante. esse é um problema também, cara. Cara, eu Na poderia ganhar o verdade, Mundial do GPC. não, não, mas veja bem, isso é De uma questão joelheira, interessante. sem Ah, drogas. as federações, elas são tão disseminadas no não testado que justamente a gente não sabe exatamente em qual federação está o melhor cara. A gente tem o Zahir. Tá, mas eu não sei em que federação o Zahir compete. Esse foi um ponto que eu falei naquele vídeo do Bitelo. Tipo assim, tem caras não testados que são bons, tem, mas esse cara completa de maneira espalhada. Eu não sei onde o Colton compete. Cara, eu sei que ele e o John Hack vão competir em uma federação, um evento, não é uma federação, é um evento específico. Tá. Enfim, eu não. Aonde que isso vai levar? Não sei. Não vai levar a nada. Vai ser um evento, os dois, o melhor ganha tanto, o segundo ganha tanto, e isso aí acabou. Tá, e tu acha que o. Mas isso é outro ponto importante. Tu acha que. Ainda me vem falar que na Rússia tem bastante gente que não importa. Ô meu, que agrônomo de merda do caralho. O quê? Não, mas na Rússia a gente tem bastante. A gente sabe que o esporte que manda é lá. Não, não é. O esporte que manda é o nível, onde estão os melhores, onde estão os melhores. Tá bom. Tu acha que o powerlifting tem que ser um esporte de federações ou ele tem que ser um esporte de eventos? Porque isso aí dissemina bastante, né? Isso é outro ponto. O powerlifting não testado, ele sempre é uma coisa de eventos.
Não que todo mundo que só participa dos eventos soltos assim são necessariamente não testado, mas em sua maioria é. A gente tinha até o caso de um evento que teve eu não me lembro o nome do cara, mas era esse cara que ele é bom de terra, o Shane Hunt, e tinha mais um outro cara de cabelo branco que ele. Do Lagacho? É isso. Tá, tá Tá, ligado. eu acho todo torto, um pé mais na frente do que no outro. É. Eles são três caras muito bons não testados. Só que eu não sei onde eles competem. É uma coisa muito disseminada, entendeu? Tu acha que é necessariamente negativo que tenha esses eventos espalhados assim? Sim. Por que motivo Porque específico? não tem organização, cara, não sabe o que tá acontecendo. Precisa ter uma linha do tempo, alguma trajetória, um ponto, início, meio e fim. Eu acho que a IPF ela vai ter eventos grandes, tipo Sheffield. Eu acho que vai ter mais coisa além de Sheffield com o tempo, entendeu? Vai ter Uhum. um rally da vida, vai ter outros eventos que vão surgirem, que vai a partir do crescimento do esporte, porque as coisas surgem a partir da necessidade. Muita coisa na IPF vai mudar no calendário porque tem Sheffield. Os caras pensaram, não, peraí, a gente precisa ajustar as coisas. Por causa do Sheffield. E aí, em 2027, vai ter um novo ajuste no calendário. Entendeu? As coisas vão se ajustando a partir do momento do crescimento do esporte. Então, eu acho que um evento. Cara, o ideal era um evento só. Uma federação. Uma federação, uma linha do tempo, uma história a ser contada. E todo mundo briga ali. Todo mundo briga ali. E não testado. É, E e testar. testado. E testado. Porque é o que é esporte, mano. E aí? Qualquer coisa que minimamente se liga a esse esporte tem que ser testado, cara. Sabe o que não é não testado? WWE. Telecat. Não é esporte, né? É diferente, cara. Pá, agora eu te levei o erro aí. Não. Não, geralmente, tipo assim, É, tu foi bobo. eu me conduzindo. Não, né? Eu não acho que tu é como foi. Oh, não foi um gacha. Ah, foi tipo. Mas é, entendeu, cara? Desculpe como as coisas funcionam. Não, eu acho que. Bah, eu não sei, eu entendo o ponto que tu tá falando, eu não sei se eu concordo plenamente com isso. Mas eu entendo o que tu tá querendo dizer do possível escalar das coisas, das federações não testadas, dos esportes não testados em geral, né? Sim. Não, a GPC, tipo assim, pô, se tiver que escolher entre a IPF e a GPC, qual que é maior, dá pra entender claramente que a GPC ela tem o maior número de atletas porque tem o maior número de eventos. Ela explora muito bem um espaço que a IPF não consegue preencher, Uhum. tá? Eu não consigo simpatizar com a GPC porque eu não concordo com o esporte não testado. E eu não concordo com muitas coisas em relação à política e como é tomada. Da mesma maneira, isso não isenta nenhum dos problemas que a IPF tem, seja de política ou seja de dificuldade na expansão do esporte. Sim, Inclusive, se vocês quiserem ajuda, nós queremos trabalhar para isso. Então, tipo assim, é, isso já me faz pensar que a IPC não é maior, entendeu? Ela só viu no cenário positivo. No sim. sentido que tem um pouco exploração da IPF, no sentido que a Growth está querendo jogar o Bitelo, que não quer, não tá relacionado ao Board of Chase, está relacionado diretamente ao Bitelo. E a partir do momento que o Bitelo cai fora ou ir pro Strongman, não interessa mais Power pra eles, eu garanto isso. Cara, não garanto, vai ser muito forte. Mas não tem como. Vai surgir a narrativa, vai ser da onde? Vai ser do Veronese, vai ser do Johnny? Será que tem a mesma narrativa? Será que tem a mesma história? Vou ter que fazer do zero isso aí, Sim. entendeu? Difícil, cara. Difícil. Então, eu acho que é muito mais um aproveitamento de um espaço deixado, um oportunismo, méritos, total mérito, de aproveitar Sim. esse espaço e conseguir arrecadar a partir disso. Mas não tem fim, cara. Não tem um fundamento. Não tem fé, não tem. Por isso que a GPC, por isso que a É IPF um ela fim, na verdade. Os eventos em si, eles são fins. é, Eles não são meios para alguma coisa específica. É, eu acho que. Por que que tu acha que a gente não tem um crescimento tão relevante da IPF no cenário nacional? porque é muito eu, cara. Muito eu. Isso é muito de uma maneira eu. Quem é grande, quem tem relevância, parece que não. Não faz questão de Parece que. expandir o Não, esporte. não é que não fosse a questão, mas talvez a forma como o esforço ele seja a energia gasta e está sendo gasta de uma maneira errada. E talvez tu ficou muito tempo gastando energia nesse ponto para pensar assim, bah, não é aqui. Talvez eu tenha que procurar outro jeito de gastar essa energia. Só que tá tanto tempo ali que é difícil, entendeu? E quanto mais velha a pessoa fica, mais. Ela fica, entendeu? Sim, Então é difícil o cara pensar assim, não, peraí, eu tenho que gastar energia de outro jeito. sim. Achar outros meios de chegar É, nesse as coisas precisam melhorar. objetivo final. Precisa aprender com a forma como a SPN trabalhou. Precisa ter.
podcast, precisa contar histórias dos atletas, precisa criar esse palco. Sim. Só que tem pessoas que param de trabalhar para isso, né? E as pessoas que querem trabalhar para isso vão ter bem em mente do que, cara, tu não vai ganhar nada com isso. Pra ti, pelo menos, não. Né? Assim como quem trabalha hoje em dia não ganha absolutamente nada com isso. Provavelmente mais perde do que ganha. É que nem aquela coisa, tipo assim, pô, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem PF, tá? Ah, surge a IPF pra cá. Mas não pode surgir de uma maneira que seja só para quem é daqui poder competir aqui sem poder viajar, sem necessidade de viajar, entendeu? Sim. Não, tem que ser feita uma coisa decente. Tem que ser feita uma coisa para ter consiga um maior número de pessoas, demonstre o esporte, mostre para as pessoas, conta histórias. Não pode simplesmente vamos trazer a IPF para cá para quem é daqui poder competir aqui, não precisa ficar viajando para Santa Catarina, Paraná, os caralho. Não, cara. Por isso que parece que todo esforço é feito é muito para, como é que eu posso fazer isso aqui Pra quem já tá, para quem já tá. continuar tendo vantagem. E É, não necessariamente pra ter uma expansão significativa do esporte em um exatamente. ponto específico. Exatamente. E não é como se a gente não tivesse muito volume de gente que tem interesse nisso, né, cara? Claro, sim. Tem muito interesse nisso. É engraçado porque o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é uma cidade muito grande e a gente não tem nenhum evento da IPF aqui, cara. E, cara, tem eventos pequenos, às vezes de academia, que, pô, tem gente pra caralho. Sim. Não é como social. Isso é, E é muita gente nova, cara. isso é uma coisa engraçada, né? Até chega um pouco naquele ponto, o negócio tinha mandado do Candido. Bah, todo mundo que é do negócio é muito. Entendeu? Sim. Sendo que na real o pessoal acha isso legal, cara. Tipo assim, se a gente for ver a gente sabe disso porque a gente trabalha em academia. Cara, todo mundo acha legal a sala do Power. Todo mundo para pra olhar. Vamos falar, que é o lugar que o pessoal treina pesado, né? Todo mundo pra E olhar. a gente fica meio assim, não, Tinha aquela vez que alugaram uma sala 20 guri, com menos de 20 anos. Os caras alugaram pra competir fazer um evento interno entre eles porque não tem lugar pra competir. E não é aí, um comando. e o pessoal tipo assim, muito cru e, pô, interessante. Sim, Com um trabalho bom, interessante. Talvez seja bom ser interessante, mas aí, cadê o trabalho pra isso acontecer, entendeu? sim, Tem que ser feito. E é aquela coisa, meu. E, tipo assim, e tirar um pouco também a imagem que tem do passado. De que as coisas eram feitas muito. Tinha como é que eu posso falar? Muito interesses internos dentro do negócio. Ter aquela visão que já foi dito, né? Que a gente usa muita droga. Mas também como é que os caras vão. Aí eu vou falar, tá, os caras que usam muita droga, sim, mas aí eu vou pra uma federação, só tem uma federação não traçada. Ou eu não pratico, ou eu aceito a mediocridade, que eu sou muito mais fraco que os outros, ou eu tento me engolar com eles. E como é que eu vou me engolar com eles? Pelo menos usando droga. E sim. veremos o que vai acontecer. Talvez eu chegue lá. Talvez eu chegue lá. Sim, Então, mas é o mínimo que eu vou fazer. Então tem que trabalhar, cara. Tem que ser um incentivo inicial. Não vai, as coisas não vão melhorar. Não, que nem aquele comentário que eu te mandei, cara. O pau, ele se destrói. sim, Ele se autodestrói. Parece que existe um prazer em ser um nicho e se autodestruir entre eles. sim. E de Mas se eu acho que é um. auto-monopolizar Mas eu também. acho que justamente tem isso, entendeu? Tem esse prazer de ser um negócio meio. Meio. Como é que eu vou dizer, cara? Não sei mainstream. Cara, a gente tem que ver que, primeiro, Ford tá se tornando uma coisa mainstream e isso não é ruim, cara. Então, Isso não é ruim, isso é bom pra nós. Isso é bom pra todo mundo que faz ele como um todo, principalmente pela questão de acessibilidade a competições e federações que muita gente gostaria de participar, mas infelizmente tem que viajar para os estados para poder participar. o Power em si tem dois problemas. Dois problemas claros do esporte. E que é um puta de um problemão e que precisa ser trabalhado. Um é a falta de capacidade de se replicar. Os caras competiram em chefe de mês passado, eles não competiram esse mês. Nem mês que vem, nem outro, nem outro. Então existe uma dificuldade em replicar. Os caras vão competir umas três, a não ser que se uma Agatha absurda e competir 9 vezes no ano, Um provavelmente não. francês aleatório. É, mas também a Agatha talvez seja por causa de estar no nível muito alto, seja muito fácil para ela competir muitas vezes, porque ela não precisa estar sempre no talo para ganhar. Mas de qualquer forma, ele não é um esporte replicável e ele é um esporte maçante, porque ele é longo.
Aí os caras falam, pá, o esporte, o power é longo. Cara, a NFL é longa pra caralho também. Aliás, Super Bowl, esse final de semana. Não sei, não gosto. Super Bowl. Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes, Jalen Hurts. Ah, não mesmo, filho da puta. Mas enfim, esse é o problema, entendeu? O fato de não ser um esporte muito longo e existir maçante. Mas existem também esportes longos que pode parecer maçante pra quem não conhece, que nem o filme americano. Se eu te apresentar o filme americano, ah, vamos assistir o Super Bowl, tu vai pensar, caralho, propaganda pra cacete. O que eu vou pensar? Do caralho. Seguimos, foda-se propaganda. Tá bom, tempo eu comer aqui, pá, conversar, opa, Voltou. entendeu? Então mas são coisas que é trabalhado. Sim. Só que tu precisa ter primeiro um alinhamento entre que, cara, se existe um problema, nós precisamos trabalhar naquele problema. Não dá para criar outra federação. A gente precisa se adequar a coisas básicas. O esporte ele tem que ter uma regra só. Não dá para cada federação ter uma regra diferente. Ou a gente fica tão grande ao ponto de que, cara, é isso aqui ou irrelevante. Porque na verdade é um pouco, entendeu? Como assim? Tipo assim, ou tu compete aqui ou tu é irrelevante. Porque vai ter nomes muito importantes, tipo assim, John Hack, Colton, Jamal, que agora não é mais, tal, vai ter um ou outro aí, vai ter um cara ou outro, mas no geral é coisa espalhada, entendeu? Ah, não, eu te entendi. É, Entendi. Ou tu compete na federação principal, ou tu tem que ser muito bom, ou se no meu caso tu é sim, exatamente. jogado do lado. Que na Então, verdade é exatamente o que acontece, né? sim, só que não numa escala tão grande porque as coisas ainda estão muito fechadas. Então e precisa também ter o trabalho de mostrar os atletas. As federações precisam trabalhar. Cara, eu sei, é cruel e é filha da puta pedir pra alguém trabalhe pra caralho e não receba nada. Entendeu? Mas, infelizmente, alguém vai ter que sustentar esse fardo de trabalhar pra caralho e fazer com que algum atleta consiga simplesmente viver treinando. É uma coisa que o Codito fala, né? A gente tem que viver num ponto do power que as pessoas têm que se sustentar pelo esporte. Que Sheffield dá esse brilho. Sim. Imagina se eu faço isso aqui pra viver na minha vida. Então, precisa, entendeu? Precisa trabalhar de forma, então precisa contar histórias, precisa dar palco a essas pessoas e, obviamente, as pessoas, dentro do que elas têm disponibilidade, elas precisam também ter esse interesse de fazer isso, de trabalhar um pouco, tentar mostrar um pouco delas. Sim. Mas esse trabalho precisa ser feito. Então, eu acho que basicamente é isso. E, pá, meu, essas discussões, assim, no geral, que teve naquela postagem extremamente patética, esse negócio de barra, não sei o quê, barra mole, barra dura. Ah, ô, meu, que bosta, entendeu? Que papinho de merda, uma discussão de merda. As pessoas têm que começar a se dar valor também, entendeu? Pô, tu é um atleta importante, cara. Bah, não, não, cara, não, Não desse nível. não fala essas coisas, cara. Não fala, não se envolve nisso aí, entendeu? Ah, tu é alguém político de uma federação importante, assim, relevante. Pô, fica quieto, cara. Pô, não briga, cara, é patético. Pega mal, é chato, cara. É chato. Não é história, cara. Não é como se não existe vítima. É aquele clássico linha de vamos me fazer de vítima. Temos o vilão. Precisamos lutar contra ele. Ah, cara. Missioneiro. Cara, é bem patético isso aí. Então, eu acho que é basicamente isso. Não sei que tem mais a Não, pontuar. tô apavorado com os comentários dele de Loss. Mente drogas. Esse aqui talvez seja o último vídeo, o último podcast do Never Crew podcast. A gente vai ser rechaçado por todos os. Aí os caras vão falar, mas quem eu tô. Cara, nem sei porque tu tá dando bola pra isso. É só minha opinião. Tá bom. É isso Acho aí. que é isso. Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de E, todos. Bernardo, Hum. o Bernardo já tá mandando no final, assim, não colocou a maior federação do Brasil. Qual a maior federação do Brasil? Então, na tua opinião, tu só me jogou pra mim. Sim, mas tu é o. Temas polêmicos aqui, ó. Mas eu sou um advogado do diabo, eu só fico aqui, veja mim com o David é um ponto. Cara, eu já falei, cara. Eu acho que eu entendo. É que eu ainda não me decidi exatamente se a questão de ter eventos. É que eu não sei qual o final da coisa, então. Tipo assim, na tua cabeça, tá, tu acha que as coisas têm que ter essa linha específica porque tu acha que isso é o que é o melhor para os atletas para chegar no ponto das pessoas poderem viver do esporte. É mais ou menos essa tua linha de raciocínio. Diz a questão da organização? Isso, qual é o objetivo final, entendeu? Pra gente determinar isso, tipo assim, não, qual é a maior federação
de powerlifting, tendo em vista que, Sim. entendeu? Porque realmente, se esse é o ponto específico de, a gente tem que chegar num ponto em que, assim como outros esportes, a prática do powerlifting seja remunerado. No caso, a prática profissional do powerlifting de elite seja remunerada, tá? Seja através de patrocínio, seja através de federação, enfim, seja através de como é que vai dizer, premiação de evento, enfim. Se esse é o caso, eu concordo contigo. Porque, de fato, é muito difícil tu criar uma coisa do zero. E até chegar num ponto em que a gente consegue fazer um evento que traga todas as pessoas de diversos pontos diferentes do mundo, que tenha mais ou menos a mesma magnitude de Sheffield, demora muito tempo. Só que a IPF já tá nesse ponto. Sim. Então, é, o que a gente tem que fazer agora é fazer com que isso aconteça a nível nacional. Primeiro, tendo bons atletas, mas que para os bons atletas aparecerem, a gente tem que dar condições para diversos lugares diferentes. Quanto maior o sample, maior a chance da gente achar né, uma joia rara no deserto, né, como um todo, e que talvez esse lugar seja os lugares que não foram explorados. Sim. Então, eu acho que é meio bobo a conversa de que, não, porque é nível nacional. Tá aí, daí, cara, tu vai competir só no teu país? Tu não pretende competir a nível internacional? Sim. Tu não pretende competir a nível, como é que diz quando é o sul-americano? Continental? Continental, isso. Tu não pretende competir a nível continental e a nível mundial? Se essas não são tuas pretensões, então de fato, tu já jogou já jogou a toalha. Sim. Tipo assim, não, mas a nível nacional é melhor. Tá, mas e aí? Não, mas é aqui que a gente vai ficar mesmo. Tá, então de fato, tu já jogou a bandeira de que a tua federação não é a maior federação. Quem é que lucra com isso, né? É, quem organiza os eventos do país em específico. Esse é o meu ponto. Então, Não tô vendo. eu concordo contigo que a IPF é a maior federação. Não é como se ela não tivesse problemas, mas de fato ela é que tem a melhor trilha Meu, para é, os atletas. é ele ponto assim, ó. Tipo, a gente faz nosso trabalho aqui, a gente gosta do powerlifting, a gente quer trabalhar com powerlifting, a gente trabalha com powerlifting, a gente quer trabalhar mais e mais com powerlifting, e a gente está disposto a fazer o necessário, dentro do possível, para fazer com que o esporte cresça da maneira que a gente consegue Se trabalhar para estiver no isso. nosso O que alcance. tiver ao nosso alcance. Se hoje surgisse uma proposta da GPC, tal, meu, você trabalho de vocês, quero que vocês trabalhem pra gente, faça aquilo, não sei o que lá, você cria conteúdo e tal. Eu vou falar, não, mas muito obrigado pelo reconhecimento. Porque eu não vejo nada sendo criado a partir disso. Ou pelo menos o trabalho é muito extenso. E aí tem questão de valores que vai atrapalhar, mas no geral o trabalho é muito extenso para criar a partir desse ponto. Sim. A IPF, mesmo ela sendo um pouco É, 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 defasada, é entre isso. aspas, é muito mais fácil de trabalhar. A IPF tem um problema nacional. A GPC, Pelo menos se eu falar no tudo todo. isso. Ah, era organizada, a gente tem. Ah, mas não. Aonde tá o muvuco, onde tá a confusão, o negócio, não tá lá, entendeu? É, assim, a nível internacional ela não é tão pequena assim, né? Mas a IPF é maior. Ela tem nomes, ela tem bastante pessoas, mas isso não. Não, 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 mas é que Talvez daqui a a 20, talvez daqui a nível, 30 anos, a GPC se torne maior que a IPF. sim, Continuar com o trabalho, se der tudo muito certo, cara, talvez aconteça de fato isso. Só sim, que hoje não é um caso. E não é como se a IPF no mundo tivesse atrasado. A IPF tá indo pra caralho. Aqui no Brasil, talvez seja, está atrasado? Sim, está atrasado. sim. Mas dá pra trabalhar. Dá Sim, pra mas é fazer, mais ou tem menos coisa pra fazer. justamente isso que a gente falou. Eu não sei por qual motivo exatamente a gente tem tantas dificuldades de trazer eventos para pontos específicos do Brasil. A gente Acho tem que é mais a lugares que tem. burocracia. Eu acho que é muito a ver com burocracia, porque envolve um dinheiro inicial, um investimento inicial. Ah, o cara tem que, alguém tem que assumir esse problema. Uhum. E também em relação a. Eu esqueci o que eu ia falar. Alguém, entendeu? Alguém assumiu o problema. Eu não sei o quanto que algumas coisas são fechadas politicamente. Não sei se, tipo assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse vontade, eu pegar, ligar pro cara que é o presidente da EPF no Brasil e falar assim, ó, meu, ó, só tenho dinheiro e tenho a vontade. Posso dar-lhe? Ele falar, quem é tu? Tu? Não sei quem tu é. Foda-se. Pra Não, acontecer aquilo, enfim, pode ser, se for tal pessoa me ligar, ok. Senão, não me interessa. enfim, a gente não sabe exatamente quais são os problemas de polarização dela em alguns pontos específicos. A gente sabe que tem lugares que tem competições muito boas. A gente sabe que tem as competições em Santa Catarina, tem as competições do Paraná, tem as competições em São Paulo. Tá? A gente sabe que nesses locais as competições que tem elas são muito boas,
mas a gente sabe, sendo do Rio Grande do Sul, sendo de Porto Alegre, que a gente não tem, pelo menos aqui, né, no caso, a gente não tem a IPF Gaúcha. Sim. Por qual motivo? Não sei exatamente. Gente, Mas a por gente ser. sabe que a questão da IPF ela é muito mais nacional do que internacional. Sim. Já a GPC, mesmo que tu considere necessariamente que a nível nacional ela é 100% funcional, ela ainda teria a divergência de tamanho em relação E aquela à situação, eu IPF. não sei o quanto que a GPC ela é grande por circunstância, ou se de fato ela vai ser algo grande porque realmente no futuro será grandiosa, né? Sim. E na minha análise pura e leiga de quem vê tudo por fora, de quem não interage com os bastidores, de quem não sabe se tem treta aqui, se tem treta ali, do trabalho que eu faço, do que eu fiz pelo powerlifting, de quem tem uma análise por fora, eu vejo que é muito mais uma questão de oportunismo, o que não é negativo, é positivo, trabalhou, fez, conquistou o espaço, só que não sei até quando. Se tivesse a IPF maior, será que a GPC seria nesse nível? Aonde que a GPC é grande? Talvez seja onde a IPF não tenha problema de expansão. Brasil é um exemplo disso. Rússia, drogas. Entendeu? Então, o quanto que é o oportunismo da circunstância, o quanto que é a circunstância, o quanto que é, de fato, um trabalho que realmente vai florescer de forma grandiosa a longo prazo. Veredito, Ah, IPF. a IPF é a maior federação. Deu igual. Isso é o mesmo assunto E sobre. encerrou. Ninguém mais O discute que sobre era, isso. que era outra coisa que a Acabou. gente falou sobre isso? Hã? Que a gente falou a mesma coisa. Só quem é atleta e quem não é atleta. Quem é powerlifter e quem não é Ah, powerlifter. então Aqui, ó. acabou. Acabou a discussão. Acabou. Acabou. Ih, ali, meu. A Ó, partir de hoje, ninguém mais eu discute não sobre quero essa. mais ouvir Não. ninguém falando sobre E não isso. me enche mais saco esse papo aí, que eu já falei que é a verdade. A Não. verdade absoluta já foi dita aqui. Já foi Acabou. decidido. Já foi decidido, a Aí gente decidiu decidiu. agora. Agora, e é isso. Tá. É isso? E vocês parem de dar incomodação que eu quero falar sobre coisa importante. Não faça perder meu tempo falando isso aí. Sobre a abobrinha. Ficar falando bobagem tá resolvendo problema de criança. Agora é aqui, ó, coisa séria, cara. A gente quer Pô. falar de coisa séria. A gente não quer falar de, ai, baby, não sei quem, com não sei quem lá. Não, cara, agora é coisa séria. A gente fazer um corte bem polêmico. Pegar a pior frase que alguém tenha solto durante o podcast e colocar do corte. Ah, Que veja que não sei o que. Não, na verdade, colocar. Tá, não. A maior federação, então, é a. E aí, guarda. Tá. Acho que é isso, então. é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se tu tem uma opinião divergente, tomara que alguém tenha uma opinião muito divergente sobre isso, nos traga um viés, uma luz, uma iluminação sobre o assunto. Porque pelo menos a nossa percepção vendo a coisa como um todo é mais ou menos isso. Agora que eu vi que eu dei uma. Falei merda pra caralho. Pi! Bah, Botar um blur aqui. é, Vamos botar uma tarde em não, cima. não tem nada a ver com a minha opinião, tá? Minha opinião é pura e exclusiva minha. Enfim, Eu respondo pra minha própria opinião. Isso aqui não tem nada a ver. eu não respondo pela opinião do David. Eu respondo pelas minhas Inclusive, opiniões. se tu não quer resolver isso aí na conversa, quer resolver isso aí na mão, procure por um lugar específico pela manhã que o Bernardo será na entrada te esperando. Perfeito. Pode ir lá. Tá. Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixe seu comentário se você tem uma opinião diferente da nossa. Se você tem de diversos tópicos diferentes, né? Principalmente em questão da federação, caso tu seja da GPC ou tu seja da IPF, que tu deixe a tua opinião específica sobre o assunto. Porque muita gente tem muita opinião sobre isso. E é sempre bom saber. Mas não vem falar de barra, De barra mole. nem faixa de joelho. Cara, o tópico da barra é um tópico engraçado, né? Que essa barra não enverga a partir de 350 quilos. Coisa que pouquíssima gente E faz. pouquíssima gente faz isso aqui no Brasil. Tá? Então, se você chora por barra mole e não faz terra com mais de 300, você está chorando à toa porque a barra não enverga tanto assim. Tá? Mas isso aí então. Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Até.